Bem-vindo a todos ao canal Márcio Lindenberg. Hoje a gente está aqui em parceria com a empresa Geoflex Tecnologias para iniciar uma playlist sobre um curso. Eu tenho ministrado já há algum tempo para alguns clientes, para algumas empresas, e que agora eu vou estar repassando aqui nessa série de vídeos de forma um tanto simplificada, né, devido à extensão do conteúdo. E nessa aula de hoje nós vamos iniciar o primeiro vídeo da série, que vamos falar sobre a origem do planeta, da disciplina de geologia aplicada ao petróleo. Esse vídeo faz parte, né, dessa playlist relacionada ao curso de formação de operadores de poços urgentes e processamento primário de petróleo e gás natural. Normalmente são pessoas que operam em campos produtores de petróleo e gás, e com a característica de conhecer as correlações que existem entre pressões e vazões dos poços, entender os fenômenos que são inerentes à produção desses efluentes de hidrocarbonetos, bem assim as pessoas que trabalham nas estações, sendo o principal equipamento desse conjunto o vaso separador. Isso é um tipo de conteúdo que poderia ser parcialmente adquirido em cursos de graduação em engenharia de petróleo, talvez cursos técnicos de petróleo, mas eu vou querer dar uma ênfase baseada em toda a minha experiência. Eu sou engenheiro mecânico, né? Eu sou especialista em petróleo e gás, atuo já há 25 anos nessa área. Eu sou diretor de operações da Geoflex e tenho uma vasta experiência nessa área, então quero compartilhar com vocês, ok? Vamos ao assunto, sigamos. Então, o objetivo principal da gente conhecer um pouco sobre a origem do petróleo e a origem do planeta é só o fato de adquirirmos assim o conhecimento básico a respeito desses assuntos, tal qual não se espera que um técnico em enfermagem conheça todos os detalhes, por exemplo, do sangue, da composição dos tecidos, da anatomia do corpo humano, que seria o objeto de estudo, digamos, talvez de um bioquímico ou de um médico, né? Certas áreas da medicina, mas também não se espera que ele seja totalmente leigo a respeito desses assuntos, para ter uma conversação mínima, né? Um nível de cultura mínimo. Bem assim, o técnico que opera lá os recursos minerais de petróleo e gás, ele precisa estar minimamente familiarizado com a origem de como se surgiu, né, esses recursos na natureza estão disponibilizados para a indústria, ok? Então aqui uma breve teoria, a gente não vai perder muito tempo com isso, que é um assunto bastante complexo e até filosófico, mas vamos ao que interessa. Acredita-se que o universo é o resultado do Big Bang, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Onde a partir da poeira cósmica houve o adensamento dessas partículas, existe a lei da gravitação universal, que fala que duas massas a uma determinada distância, inversamente proporcional ao quadrado da distância, elas vão possuir uma força de atração gravitacional, e a aglutinação dessas partículas veio a formar o que nós conhecemos como os planetas, né, que são eles os gasosos e também os sólidos, como é o planeta Terra. Pois bem, considerando que a Terra é algo que foi criada desta forma, é algo que foge completamente a nossa capacidade de prova, né? Então a gente precisa ter um pouco de esperança, né, no que os cientistas dizem, né, e juntar com um pouco de fé também. O que importa para nós é que houveram eras as chamadas geológicas, porque para todos os efeitos o tempo que o ser humano está sobre a face desse planeta é assim infinitesimal comparado à vida, a criação, as escalas geológicas que vieram dar essa última foto, digamos assim, essa última face do que nós conhecemos como planeta. E se a gente for colocar aqui a escala são de milhares, milhões de anos, de modo que se acredita, se a gente colocar na escala correta, que o planeta tenha cerca de 6 bilhões de anos. Então isso é um pouco assustador, né? Se a gente for colocar em perspectiva com a vida e a história da humanidade.
O que importa para a gente é saber que o petróleo ele é de origem fóssil, ou seja, da decomposição da matéria orgânica sob condições especiais, e acredita-se que entre 12 milhões de anos depois da criação do planeta até a era chamada Ordoviciana, há 500 milhões de anos, entre 12 milhões a 500 milhões desde a criação do planeta, houveram a formação das reservas de petróleo. E esse material, esses compostos ficaram aí intocados, né, da forma como foram criados até a era dos homens, né? Do que se precisa saber hoje sobre o planeta, é importante a gente saber que o planeta Terra ele é dividido em 3 partes, tá? Vou tentar aqui agora só uma canetinha. Nós vamos ter o núcleo, formado de ferro mais níquel, o núcleo, né? Em estado líquido, tá? É importante a gente ter isso em mente. Teria um raio da ordem de... A gente vai ter que... Porque a escala aqui de medição está vindo da superfície profundo da Terra. Então, o raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Nós temos 3 regiões principais. O núcleo, de níquel e ferro. Nós temos o manto, que é rocha derretida, que é o chamado magma. Material plástico, ou seja, é uma rocha derretida. E temos a crosta terrestre, também conhecida como litosfera. Na crosta terrestre nós vamos ter a porção seca, que chamamos de continentes, e as porções molhadas, ou seja, onde estão os oceanos, que são os mares, né, os oceanos. E aí nós vamos ver que a espessura vindo agora do zero para o centro da Terra. Nós temos a crosta terrestre com espessura de 5 a 60 quilômetros. E daí nós vamos ter as erupções do manto, que vão formar, como a gente vai ver logo em breve, as montanhas, as ilhas, cordilheiras. Esse manto ele é predominantemente feito de silicatos, ferro e magnésio, tudo nessa forma pastosa. Ok? Então, nosso objetivo não é avançar em detalhes a respeito dessas coisas, não, porque todo o nosso objeto de estudo vai estar na litosfera, na crosta terrestre, onde os poços vão ter profundidades de algumas dezenas de centenas de metros até alguns poucos quilômetros de profundidade. Então, para todos os fins práticos, a exploração do petróleo e gás vai ficar limitada a esta etapa aqui da litosfera, ok? Onde nós vamos trabalhar com a crosta terrestre, na crosta terrestre. Mas é importante a gente ter esse conhecimento da composição do planeta. Bem, quando olhamos para a crosta terrestre, ela não é uniforme. Ela está quebrada em pedaços, e esses pedaços recebem o nome de placa. São as placas chamadas placas tectônicas, né? Essas placas tectônicas elas estão aí e os continentes, que é essa porção verde aqui do desenho, que a parte seca da litosfera, da crosta terrestre, está sobre as placas. Nós vemos, por exemplo, aqui a América do Sul, e nós vamos ver que o Brasil está posicionado no centro de uma placa, a placa sul-americana. Ok? Essas placas estão se movendo. Acredita-se, existe uma teoria lá que os geólogos defendem, que em algum momento da solidificação do planeta, toda a parte emergente, seca, né, todos os continentes, eles estiveram coligados em um único bloco, chamada teoria de Pangeia. E posteriormente, né, de acordo com o movimento das forças do manto terrestre, começaram a haver trincas e fissuras e o afastamento dessas placas, dando o desenho final que nós reconhecemos hoje em dia. Então esse aqui é o famoso desenho de Wegener,
de 1915 da teoria de Pangaea com a formação dos continentes como hoje conhecemos ter ocorrido num fenômeno entre cerca de 200 milhões de anos atrás. Quando vamos explicar toda a dinâmica que existe no planeta, nós recorremos a uma teoria geral da geologia chamada tectônica global, que é a teoria que fala sobre o movimento das placas. Nós temos as correntes de convecção, forças produzidas pela rotação da Terra, marés, etc., movendo essas placas umas contra as outras. É claro que esse movimento é mínimo, de frações de milímetro por dia, digamos assim, ou de milímetros, alguns poucos milímetros por ano, mas algumas delas podem se acentuar para causar, como nós vamos ver, em virtude do tamanho dessas placas, uma quantidade de energia mecânica absurdamente alta. São os terremotos, a consequência mais importante para os seres humanos, e os tsunamis relacionados ao movimento das placas tectônicas, ok? Nós temos o chamado movimento divergente, convergente e também de cisalhamento. Então, quando essas placas se movem e elas acabam tendo uma fissura, o material do magma, do manto da Terra, o magma quente, né, a lava vulcânica, ela pode ter contato diretamente com a crosta terrestre, e isso pode acontecer no meio do oceano, pode acontecer entre o oceano e o continente, formando o que nós chamamos de montanhas. Então, ao chegar esse material, a rocha derretida na superfície, ela esfria e vai formar os tipos de rocha. As cordilheiras surgiram assim, os Alpes, montanhas, etc. Bem, mais um pouco dos resultados que ocorrem, né? Então, a forma que nós temos final do nosso planeta é resultado dessa conjuntura entre costa terrestre e as suas placas deslizando sobre o manto terrestre ao longo de milhões de anos, para dar esse desenho final sobre o qual a humanidade tem estado sobre os últimos milênios. Ok? Mais um pouco sobre o resultado da colisão entre placas. Mais uma ilustração. E aqui é interessante a gente mostrar o desenho das principais placas. Veja quão sortudo está o Brasil, né? Localizado exatamente no centro dessa placa aqui, que é chamada placa sul-americana. Veja, por exemplo, que no Chile, ou então na costa leste dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, veja que essas placas aqui, elas estão, essa placa do Pacífico, ela está se deslocando lado a lado da placa norte-americana, e isso é aquela falha de San Andrés está incluído nesse processo. Esses grandes eventos que nós temos, terremotos na escala Richter de alta magnitude, ocorrem por causa desse contato aqui. Veja também o que ocorre na Ásia, ali naquela região onde nós vamos encontrar Japão. Então, aí, onde existem essas colisões de placas, esse atrito de placas, existe uma tectônica exacerbada com resultado final, grandes abalos sísmicos, ok? No que seria importante para a gente hoje, a gente teria que falar um pouco sobre as rochas, o ciclo das rochas. Então, essa rocha ígnea, a primeira que nos vem, é o esfriamento então, do magma ao chegar na superfície. Depois, se a rocha ígnea ela tem um tempo para ficar na subsuperfície, sob condições específicas de pressão e temperatura, ela pode sofrer uma metamorfose, se transformar numa rocha metamórfica. Por fim, todas as duas desses dois tipos podem sofrer erosão, virar sedimentos, e se elas vierem, esses sedimentos se aglutinarem, podem formar, eu vou destacar aqui, o principal tipo de rocha para a indústria de petróleo, que é a rocha sedimentar. Depois nós vamos entender por quê. Okay? Então, todas as rochas começam como ígneas. Toda a crosta terrestre, principalmente, é feita desse tipo de rocha, que é o resultado do esfriamento do material do magma. Nós temos o tipo de rocha ígnea vulcânica e platônica.
A rocha vulcânica, aqui nós temos esse basalto. Outro exemplo, nós temos a obsidiana. Plutônica, ela já sofre um resfriamento um pouco mais lento, esboça ter uma certa cristalinidade, como é o caso do granito do Gabbro. As rochas ígneas e os reservatórios. A rocha ígnea ela não possui uma propriedade fundamental para a rocha que vai dar origem aos reservatórios de petróleo, que é a porosidade. Espaços vazios dentro da rocha na qual o hidrocarboneto, os hidrocarbonetos líquidos e gasosos irão ocupar. Então, os únicos reservatórios de interesse comercial que foram encontrados no mundo tiveram sua ocorrência em granitos naturalmente fraturados. Okay? Isso existe. Alguns reservatórios são economicamente viáveis, né, do ponto de vista de uma produção marginal, que se encontram essas reservas em rochas ígneas do tipo granito fraturado. A rocha metamórfica ela sofre uma recristalização. As rochas metamórficas elas têm uma grande utilidade no mundo da arquitetura, como ocorre com mármore e outras rochas que chamam atenções do mundo para a construção civil, mas também sem influência para a indústria do petróleo. Aqui vem falando um pouco sobre os tipos de metamorfismos existentes, a gente pode pular. Aqui é o metamorfismo de origem térmica, podemos avançar. Aqui alguns exemplos, algumas fotos de rochas metamórficas. E a rocha sedimentar, por fim, é a mais importante para a indústria do petróleo, contém a maior parte das rochas geradoras e capeadoras virtualmente dos reservatórios de petróleo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. As rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos de rochas mais velhas, ou são as de origem clásticas, ou podem ser não clásticas, ou seja, de origem química ou biológica. Ou seja, se eu tenho um grãozinhos de outras rochas e eles foram depois aglutinados e passaram por um processo de sedimentação, formando uma rocha porosa a partir de sedimentos, então elas são chamadas rochas, a gente vai ver isso mais para frente, ditas clásticas. Mas existem rochas que por uma ação química ou biológica ou bioquímica, elas podem, através de alguma reação com o meio, aparecer o surgimento de vários espaços vazios, formando uma porosidade interessante para o acúmulo de hidrocarbonetos. Essas são as rochas não clásticas, ok? Clásticas e não clásticas, lembra disso aí, tá? É o que eu acabei de falar. Então aqui é o processo deposicional, para a gente ter os arenitos ou areias, os siltos, folhelhos, que vão ser todos clásticos, porém vão diferenciar em tamanho dos grãos. Nós temos então a argila, silto, areia, tudo vai depender do tamanho do grão. Veja que a argila tem que ter um tamanho de grão menor que 3 milésimos de milímetro. Aí nós temos o silto entre 3 milésimos e 60 milésimos, e de 60 até 2 milímetros, 60 milésimos a 2 milímetros, nós temos os arenitos. Então aí, esse aqui é o tipo do grão, aqui a areia forma o arenito, o silto forma o siltito, tá certo? Então aqui e a argila forma o xisto, tá certo? Então o nome da rocha para o nome do sedimento e seu tamanho. E alguns exemplos. Impressionante como algo assim, né? A gente olhar no arenito, visualmente, visível a olho nu, a gente não consegue ser capaz de saber que 15% de todo o volume dessa amostra que está aqui na mão dessa pessoa, ela é vazio, uma esponja, e pode estar saturada com hidrocarboneto pressurizado. Mas é o que acontece na natureza, ok? Aqui eu explicando um pouco do processo da formação das rochas neoclásticas. As principais aqui, a limestone, são os calcários, principalmente, são as rochas
não clássicas para a indústria do petróleo. Então existe uma diferença muito grande entre o arenito e o calcário. Isso vai ter uma importância lá na frente, quando a gente for falar das operações de estimulação dos reservatórios, dos poços, porque se o tipo de reação ao ataque de um ácido de uma rocha dessa é totalmente diferente se o mesmo ácido for aplicado em outro tipo de rocha, ok? Então isso vai ter uma importância que a gente vai ver nos futuros vídeos, se vocês estiverem conosco aqui até o fim, né? Outras rochas não clássicas. E é importante a gente dar uma ênfase nisso aqui para terminar por hoje, né? Porque o vídeo já ficou um tantinho longo. Essa aula geralmente ela demora mais do que isso aqui. Eu tive que correr, porque aqui é YouTube e o pessoal não se interessa muito por vídeos longos, né? E você quer aprender rapidamente. Então vamos lá. Nós vamos ter as rochas ígneas. Depois elas podem sofrer calor e pressão e virar metamórficas. E elas podem sofrer erosão, mas a rocha ígnea também pode sofrer erosão e pode virar sedimento. O sedimento, através de pressão, de cimentação, pode virar rochas sedimentares, mas se sofrer erosão, volta a ser sedimento. Também as rochas sedimentares, sob pressão e temperatura, podem virar metamórficas. Agora, se essas rochas forem aquecidas, elas voltam a ser magma. E esse magma, se ele for resfriado, ele volta a ser rocha ígnea. Então, está havendo, geologicamente, ao longo das eras, um ciclo contínuo de aproveitamento das rochas, de modificação. Esse é o chamado ciclo das rochas e é importante, do ponto de vista de cultura básica, né, para quem trabalha nessa área, conhecer um pouco sobre isso. Agradeço a vocês por hoje. Esse é o nosso primeiro vídeo. Você dá um joinha, se inscreve no canal e aguarda o próximo lançamento, que nós vamos seguir falando um pouco sobre as formações de petróleo. Vamos falar um pouco sobre os reservatórios, como eles são formados, a origem do petróleo, vamos falar da diagênese, querogênese, vamos falar um pouco sobre a rocha geradora, os tipos de rocha, a migração do petróleo para a rocha reservatório. Aí vamos introduzir os regimes hidrostáticos existentes, os cálculos dos gradientes, como estimar as pressões de regime, de penetração no topo de uma formação. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade de perfuração e vai começar a aparecer uns cálculos bem bacanas a partir dos próximos vídeos, ok? Um abraço a todos, até breve.